obsessão por ser feliz o tempo todo faz as pessoas se sentirem péssimas. Para o psicólogo israelense Tal Ben-Shahar, que lecionou por 25 anos em Harvard, o grande mal do século XXI é que não se busca tempo para o descanso. O site é o Brasil.elpaís. Vamos lá, gente, presta atenção. Tal Ben-Shahar, doutor em Psicologia e Filosofia pela Universidade de Harvard, onde foi professor por 25 anos, soma outros tantos estudando a felicidade. Como muitos especialistas, acredita que o grande inimigo do bem-estar seja o estresse, do qual 94% dos universitários norte-americanos padecem. É a nova pandemia global, diz, em alusão ao qualificativo empregado pela Organização Mundial da Saúde. Os médicos o chamam de assassino silencioso, conta Shahar. Mas o psicólogo israelense acredita que durante anos estivemos olhando para o lado errado. Não é preciso estudar os fatores que o provocam, e sim as condutas que não o curam. Deixamos de dar importância ao descanso, à recuperação, e não basta o sono. Ele observa tudo isso. Presta atenção, gente. Foi feita uma pergunta, aliás, algumas perguntas, e eu vou passar aqui para vocês. Pergunta: existe um sistema imunológico psicológico? Há pessoas que têm maior tendência à tristeza? Vamos ver a resposta dele, do Shahar. A genética faz a diferença. Por exemplo, eu não nasci com uma genética ligada às emoções positivas. Quando criança, sentia ansiedade, assim como meus pais e avós. Sofremos dela geração após geração. O fato de ser infeliz me levou ao interesse por esse campo, a ciência da felicidade. Nos anos 70, nos Estados Unidos, foi feita uma série de investigações sobre gêmeos com genes idênticos. Foram separados ao nascer, criados em países diferentes, com economias diferentes. Passados os anos, observou-se que havia muitas semelhanças quanto aos seus níveis de bem-estar, seu comportamento e, inclusive, suas paixões. Em média, a felicidade depende 50% da genética, 40% das escolhas pessoais e 10% do ambiente. Esses percentuais podem mudar em situações extremas, como, por exemplo, uma guerra. Mais uma pergunta: como se medem os níveis de felicidade no cérebro? E a resposta: há padrões cerebrais associados à felicidade, à depressão e à raiva. Não é só uma parte, e sim múltiplas, que trabalham de forma conjunta. Um exemplo é o córtex pré-frontal. A parte esquerda está associada às emoções positivas e a direita às emoções negativas. É importante conhecer as descobertas nesse campo para entender que, com nossa conduta, podemos melhorar os níveis de bem-estar. Mais uma. Há um boom, centenas de best-sellers sobre o tema. Estamos mais preocupados em tentar ser felizes? E a resposta: não. É algo ancestral. Há 2.500 anos, Aristóteles escrevia sobre isso. A Bíblia também trata desse tema, sempre foi parte do nosso pensamento. A diferença é que agora temos mais tempo livre e a isso se somam certas expectativas irreais quanto à vida. O resultado é que nos sentimos infelizes porque não entendemos o que é a felicidade. E aí vem a pergunta: o que é a felicidade então, professor? Não é possível estar feliz sempre. As emoções negativas, como a raiva, o medo e a ansiedade, são necessárias para nós. Só os psicopatas estão a salvo disso. O problema é que, por falta de educação emocional, quando as sentimos, as rejeitamos. E isso faz que se intensifiquem e que o pânico nos domine. Se bloquearmos uma emoção negativa, igualmente bloquearemos as positivas.
é preciso sentir o medo e sermos conscientes de que vamos em frente mesmo com ele. Não é resignação, e sim aceitação ativa. Olha que interessante, gente. Quando meu filho Davi nasceu, um mês depois comecei a sentir ciúmes dele. Minha esposa lhe dedicava mais atenção que a mim. Às vezes as emoções se polarizam, chegamos a extremos e nem por isso somos melhores ou piores pessoas. Somos humanos. Mais uma pergunta? Segundo um recente estudo da agência europeia Eurofound, os níveis de estresse estão aumentando na escola e a transição dos jovens para a vida adulta se complica pelas expectativas de seus pais e as pressões da sociedade. E a resposta do Shahar? Vamos lá. As expectativas têm um papel-chave na felicidade. A mais perigosa é acreditar que se pode estar constantemente na crista da onda. A obsessão por ser feliz o tempo todo faz as pessoas se sentirem péssimas. Nos últimos anos, as redes sociais influíram bastante. Ver as caras sorridentes dos outros, suas idílicas relações a dois, um trabalho exemplar. Quando sentimos tristeza ou ansiedade, essas imagens reforçam nossa ideia de que estamos fazendo algo de errado. Mas nada disso é real. Todos vivemos numa montanha-russa emocional. É inevitável e não é ruim. Mais uma pergunta. A depressão ameaça 14% dos jovens europeus entre 15 e 24 anos. Segundo o último relatório do Eurofound, e lideram o ranking países como a Suécia, por exemplo, com uma taxa de 41%, a Estônia 27% e Malta 22%. Na Espanha, onde a taxa de desemprego juvenil é mais elevada, está abaixo de 10%. O que está falhando, professor? É a resposta do Shahar. Vamos lá. Vou lhe dar outro exemplo. Nos Estados Unidos, a cada 5 anos se medem os níveis de saúde mental, que costumam variar 1% para cima ou para baixo. No último período, os resultados foram muito diferentes. Entre adolescentes, os níveis de depressão cresceram até 30%. Um dos motivos é que estão diminuindo as interações cara a cara, substituídas pelos smartphones. As relações pessoais são um antídoto contra a depressão. Professor, no século XIX, trabalhava-se até 18 horas por dia e nenhuma lei impedia de fazê-lo 24 horas se fosse necessário. Hoje temos maior qualidade de vida. Qual é a raiz da insatisfação permanente? E a resposta do Shahar: a expectativa dos trabalhadores na vida era prover suficiente comida à sua família para sobreviver. Hoje pensamos em ganhar mais dinheiro, nas férias sonhadas. Hoje você pode fazer tudo, mesmo que tenha um emprego interessante e goste de seus colegas, ainda não é suficiente. Como pode escolher e mudar? Nunca está satisfeito. Professor, como a escola pode nos preparar para saber o que é a felicidade, então? E a resposta do Shahar: é preciso ensinar a cultivar relações sadias, a identificar propósitos e sentido no que fazemos, e o mais importante, a encontrar tempo para o descanso. As pesquisas demonstraram que esse é o grande problema, que não nos recuperamos do estresse. Não vale ler best-sellers de autoajuda. É preciso uma ação. No trabalho, fazer uma pausa de 30 minutos a cada 2 horas ou de 30 segundos se você trabalhar na bolsa, mas desconectar e respirar. Tirar um dia de folga. Aprender que a felicidade não é um código binário de 1 a 0, e sim um sobe e desce. É uma viagem imprevisível que termina quando você morre. Agradecendo ao site brasil.elpaís.com. Programa Radioterapia já está de volta.